Muito bem, estamos iniciando o Zona Esportiva desta quinta-feira, hoje, quinta-feira, dia 13 de junho de 2019. Programa que vai ao ar aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, também tu acessa pelo santamaria.tv.br e na página do Facebook, lá no Facebook da TV Santa Maria, e tu acompanha toda a programação. Também no Instagram, em todas as redes sociais. Liga para a TV, sugere pautas, sugere comentários, a gente tem o maior prazer em te atender. Né, Antônio Tesses? Com certeza. Tá feliz? O Antônio Tesses está falando até francês agora. Nós temos agora, como é que é o nome lá do Thierry, não? Como é que é? Pierre, o teu jogador que fez o gol ontem lá? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Vai ser o melhor jogador brasileiro. Já foi o melhor de vocês, o Jean-Pierre, né? No final do Campeonato Gaúcho? Ah, não, aquele era o árbitro, né? Ah, mas também jogou para vocês igual, né? Não. Jogou. Para mim é o futuro craque brasileiro. Muito bem, a gente vai fazer um primeiro bloco aqui para falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo Feminina, Torneio de Toulon, e depois chega o Mateuzinho aí com o Tesses para falar sobre o Futebol 7. Tesses, Torneio de Toulon, o Brasil parece que não teve dificuldades, aí venceu a Guatemala por 4-0, depois o Catar por 5-0, goleou a França por 4-0, passou direto para a semifinal, venceu a Irlanda e agora pega o Japão. Não deve ter surpresas, né? Eu acho que não, acho que é tranquilo. Teve uma boa campanha, mostra que a equipe está bem estruturada, bem montada. É uma equipe olímpica, o que dá aí condições, né? E também peça de reposição. De repente, aí, conforme for o Tite na Copa América, pode ter peças boas aí, né? Mas eu acho que ele vai manter essa equipe, porque se ele ganhar, ele continua com ela. Se ele perder, ele cai fora. Então, o Tite não é de trocar muito. Muito bem. Temos aí a Copa do Mundo Feminina. Tivemos rodada ontem, na segunda rodada a Nigéria venceu a Coreia por 2-0, foi para 3 pontos, hoje a França venceu a Noruega por 2-1, França encaminha a classificação com 6 pontos, fica a Noruega e Nigéria aí brigando pela segunda vaga, na terceira rodada Coreia e Noruega, Nigéria e França, né? Sem maiores problemas. Grupo B, a Alemanha venceu a Espanha por 1-0, nós vimos que era a briga do primeiro lugar, né, Tesses? Ficou a Espanha com 3 pontos, hoje jogam China e África do Sul, quem vencer aí fica com chance, na última rodada se enfrentam China e Espanha, África do Sul e Alemanha. No grupo C, grupo do Brasil, o Brasil joga hoje à noite, expectativa contra a Austrália, às 13 horas é o jogo, Brasil, Austrália, Jamaica e Itália. A expectativa é da Marta, pode jogar? Mas não, acho difícil, né? Ela está ainda retornando de lesão, então... É complicado. Pode ser que jogue, né? Mas eu duvido. Talvez dependa do jogo, como é que vai estar o jogo. Talvez ela entre durante o jogo, né? Mas sair jogando eu acho difícil. Até porque se o time for bem, tá tem ganhando, que manter preserva... para tentar ela vir inteira. Se ela vem e rebenta, aí não joga mais, né? Grupo D, a Inglaterra, olha, a segunda rodada amanhã, Japão e Escócia, Inglaterra e Argentina, e no grupo E, rodada sábado, Holanda e Camarões, Canadá e Nova Zelândia. Então essa aí é a rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino que está acontecendo lá na Europa. A expectativa é do Brasil, né, jogar bem hoje à tarde contra a Austrália. Muito bem, Brasileirão. Grêmio foi lá no Rio, Botafogo, equipe complicada, e aí no finalzinho, Jean-Pierre achou uma falta muito bem cobrada, o Grêmio subiu aí para 11 pontos, por enquanto em 11º lugar, consegue chegar onde o Renato disse que gostaria de chegar antes de terminar parar esse campeonato? Sim, eu até, o que eu gostei não foi tanto do resultado, mas a atuação do Grêmio foi muito boa, mesmo com o time bem quebrado, né? Tu vê que ainda no aquecimento o Maicon sentiu, o Jeromel sentiu, o time está no limite, né? Está estourando. Então agora com essa parada o Grêmio vai fazer uma pré-temporada no hotel em Viamão, deve se reestruturar, os jogadores devem voltar. Então, e a atuação do Grêmio mesmo assim foi boa. O Grêmio teve sempre melhor que o Botafogo. Então, eu acho que muito mais do que o resultado foi a atuação que mostrou que talvez o Grêmio esteja em recuperação. Muito bem. Também tivemos aí o Cruzeiro, mais uma vez, perdeu 2-1 para o Fortaleza lá no Castelão. Cruzeiro complicado, né? O Mano Menezes está balançando lá no Cruzeiro? Eu acho que não, ele tem muito prestígio, né? Tipo o Renato aqui, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem um bom time e recupera a qualquer momento. O Flamengo foi a Mané Garrincha, venceu o CSA, não sem polêmica. Nisso do jogo teve uma bola na mão do Arão, a arbitragem disse que não foi, o VAR ficou 5 minutos parado, decidiu. E daí? Tá dando o que conversar esse VAR, né? Esse aqui eu vou falar bem baixinho. O Santos venceu o Corinthians por 1-0. Fala baixo aí esse. O André chega hoje meio azedo. O chefe ontem nunca fala comigo, né? Ontem à noite ele passou um WhatsApp
golzinho do VAR, né? Porque no Inter teve polêmica. Aí eu fui obrigado depois de ligar para ele. Digo, o senhor que é da TV aí, que é da mídia, me diz, o nome da filha da Xuxa é Socho, Sishi, Seshi, Xoxo ou Sasha? Não soube me responder. Por que será que não respondeu? E o problema do André não é o Corinthians está mal, é o Palmeiras está bem, né? Então tá aí, o Santos venceu o Corinthians hoje por 1-0, gol de Sacha, também sem polêmica. Carille foi brigar com a arbitragem, disse que foi ofendido, né? E o Inter venceu o Bahia por 3-1, também com polêmica no VAR. Isso é normal, né? 24 horas que vem sendo carregado pelo juiz. Eu sabia que vinha essa reclamação. Dizem a CBF que hoje ela vai mostrar a imagem em 3D. Existem dois times favorecidos pela arbitragem do Brasil, Corinthians e Inter. A CBF diz que hoje vai mostrar a imagem em 3D, porque a imagem realmente que a câmera mostra ali é em diagonal, né? Não é a imagem correta. Né? Então, vamos ver se a CBF vem para esclarecer. Teremos hoje, quinta, Vasco e Ceará, Atlético Mineiro e São Paulo, Palmeiras e Avaí, Chapecoense e Fluminense, Goiás e Clube Atlético Paranaense. O Palmeiras pode voltar à liderança. Hoje o Santos é líder com 20, Palmeiras com 19, Flamengo com 17, Inter com 16. O Inter pode perder a quarto lugar somente para o Atlético Mineiro. Se vencer, vai a 18. O Inter termina em quinto lugar aí antes da parada. Depois vem Botafogo com 15, Agora, Bahia... Não pode terminar. Bahia com 14, São Paulo com 13, Goiás com 12, Corinthians com 12, Grêmio em 11º com 11, bem longe agora do rebaixamento, Atlético Paranaense com 10, Ceará com 10, e na zona de rebaixamento, na zona de rebaixamento aqui tem Fortaleza com 10, Cruzeiro com 8, Flu com 7, daí Chapecoense com 7, Vasco com 6, CSA com 6 e Avaí com 4, são os 4 rebaixados. Bem bom pro Grêmio terminar assim em 10º. Tranquilo. Agora, brincadeiras à parte, o gol do Inter foi legítimo. Não foi impedimento. Acontece o seguinte, aí vai da interpretação de cada um. Uns dizem que o braço faz parte do corpo e seria impedimento. Ele estava com os braços na frente quando foi feito o lançamento. Aí vai da interpretação. Eu só vi uma explicação, inclusive, do comentarista de arbitragem da Poderosa. Não foi da Poderosa, estava assistindo no pay-per-view. É que o VAR tem uma imagem 3D, que pega realmente bem certinho, né? A imagem da TV, ela é um pouco diferenciada, né? Ela vem de lado assim, então não vem. Então, realmente, mas vai ter polêmica. Se tinha polêmica sem VAR, continua com o VAR, né? Eu acho que aquele gol, aquela falta que deram pro Grêmio lá não existiu, né? Mas o Mateuzinho lá vai reclamar que desistiu e coisa e tal, mas deixa assim, né? Então tá aí terminado, vai terminar o Brasileirão, vem aí Copa América, né? E a gente vai voltar a falar de Brasileirão antes do Brasileirão, tem Copa do Brasil, né? Dia 10 volta a Copa do Brasil, o Grêmio e Inter jogando, depois joga Brasileirão e volta, tá certo? No segundo bloco chega aí Matheus Chiesa Beltrame, junto com o Tess, para falar sobre Copa de Futebol 7, está acontecendo no Planeta Bola, fantástico, boas disputas, voltamos em seguida. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Legal, estamos retornando com o Zona Esportiva desta quinta-feira. Lembrando que sempre os apoios são de Posto Rota 11, o posto mais central da cidade. Walter Beltrame, esse é o nome de materiais de construção. Maria Vaidosa, que veste os apresentadores desse programa. E também Planeta Bola. Está conosco aqui o Matheus, como todos fazem todas as quintas-feiras. O Matheus vem aqui nos contar como foi o final de semana e como será a próxima rodada da competição que está acontecendo lá no Planeta Bola. Tudo bem, Matheus? Bom dia, satisfação. Bom dia, satisfação mais uma vez estar aqui, né, para falar sobre futebol 7, o esporte que mais cresce na cidade. Conta pra gente, Matheus, como é que foi a rodada final de semana passada, Matheus? Bom, foi uma rodada bem interessante, vários gols, né? Então a gente vai fazer um resumo do que aconteceu. Hoje trazendo alguns destaques um pouco diferentes, né, que é a participação dos principais personagens a cada partida. A gente começa então trazendo os resultados e após cada resultado a gente traz um personagem do jogo que se destacou e que representa a força das equipes de futebol 7 que vem fazendo bom desempenho na Copa Santa Maria, terceira edição. Nós tivemos uma rodada então com 4 jogos no sábado, aliás 3 no sábado, né, porque houve um WO e mais 3 no domingo. Nós começamos então com o primeiro jogo das 2 da tarde, em que o Azar FC acabou vencendo o Arsenal por 7-4. Quem acabou se destacando na partida foi o jogador Donizete Fagundes, da equipe do Azar FC, que acabou marcando 3 gols e depois do jogo conversou com a gente sobre ter sido escolhido o melhor jogador da partida, mas especialmente sobre a vitória do Azar, que chega a 6 pontos e encaminha a classificação à próxima fase. Nós estava bem, estava controlando o jogo, estava com a posse, só que aonde nós controlamos o jogo a gente relaxou e foi aonde a gente começou a sofrer os gols. Eu acho que depois que acertou de novo ali, a gente teve mais a posse e conseguimos concluir mais o jogo onde nós matemos o jogo. Importante é encaminhar a classificação com 2 vitórias. Com certeza. E outra, obrigado pelo presente aí. Aí, ó, tamo junto, é o planeta. Segundo jogo, Matheus, conta pra gente. Segundo jogo teve classificação à próxima fase e em primeiro lugar do 15 de Rockenbach, que acabou vencendo o Progresso Futebol Clube pelo placar de 6-4 e com a vitória acabou selando a primeira posição do grupo D. E quem se destacou na partida acabou sendo o principal personagem do jogo, chega ao seu 5º gol na competição, está brigando pela artilharia, é Matheus Prestes, ex-atleta do Inter Santa Maria, que fala sobre o jogo difícil, a vitória e a classificação às quartas de final do 15 de Rockenbach. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Foi no confronto direto, eles também queriam ganhar para classificar. E não foi diferente, acho que o jogo realmente correspondeu ao que eu era esperado. Um jogo difícil, eles tinham bastante qualidade na frente, mas aí a gente aproveitou os espaços ali no final da partida e definiu, conseguindo a classificação ali dos 4. Matheus, próximo jogo? Próximo jogo, rodada do domingo. Aí os 3 jogos do domingo. No grupo A, o Só Amigos Futebol Clube venceu o Santos pelo placar de 2-0, chega a 3 pontos e assume a 2ª colocação no grupo A. Uma vitória importante, um jogo que permite que o Só Amigos, numa última rodada, possa uma vitória encaminhar na classificação. E quem conversou conosco após a partida foi o destaque do jogo, Lucas Yuri. A equipe está precisando para ganhar moral no campeonato. Se Deus quiser vai dar tudo certo e agora nós vamos indicar. Ainda nos jogos de domingo, lembrando que a conversa do Lucas Yuri foi muito rápida, né? Às vezes os jogadores não são tão talhados assim para dar entrevistas, né? Nós tivemos o Esporte Clube Osasar e o Taboio Futebol Clube fazendo o melhor jogo da competição até agora. O Esporte Clube Osasar chegou a estar vencendo por 3-2, mas o Taboio Futebol Clube, com a sua competência, virou o placar para 4-3 e saiu-se vitorioso no grupo C. Quem conversou com a gente após a partida foi o melhor jogador do confronto, Tobias Machado. A equipe deles é uma excelente equipe, bem qualificada. Foi o nosso jogo mais difícil também até agora na competição, mas como o Adriano falou ali, hoje o que fez a vitória foi o grupo, não foi o 7 que saiu jogando, foi todo o grupo, entrou gente, saiu gente, o grupo manteve no mesmo nível.
Foi um jogo aguerrido até o final, sofrido, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória. E agradecer o prêmio de melhor em quadro aí para vocês. Agora pensar na classificação do último jogo, né? Ainda não estamos classificados, porque tem um time com 3, nós e o adversário de hoje, o Danger, está com 3 pontos. Se ganhar, eles vão a 6, a gente pode cair fora, então vamos concentrados para a última partida, para sair com a vitória e conseguir a classificação na primeira fase. Sequência, Matheus. Para fechar, o Resenha Futebol Clube pelo grupo E confirmou a sua classificação à próxima fase. Havia ganho 2 pontos bônus como campeão do torneio início, mais 3 da vitória contra o Esquadra Azul na primeira rodada por 7-2, e agora confirma mais 3 pontos, terminando a primeira fase com 8, maior pontuação, uma vitória por 6-4 sobre a equipe da Associação Desportiva Confrades. A gente não tem entrevistado após o jogo, apenas o registro da imagem do melhor em quadra, o melhor jogador da partida, que foi o atleta Arilson Gonçalves, que também defende a equipe do União Independente no futsal. Lembrando, né, mais uma vez, que esses destaques ganham um desconto na pizza, né? 20% de desconto da Casa Brasil Pizzas, do amigo Marcelo Xavier, e aí, por isso, recebem esse prêmio após cada uma das partidas realizadas da competição. 20% na primeira fase, 20% na segunda, 50% nas quartas e semi, pizza gratuita e incluindo final e disputa o terceiro lugar. Diz pro Marcelo mandar um desconto para mim e para o Ademir também, né? Com certeza, a gente vai conversar com ele aí. Ele até, por outros compromissos, não tem conseguido acompanhar diretamente a competição, mas a gente agradece a parceria do Marcelo nesta competição. A pizzaria dele é perto da minha casa, sabia, né? E aí, sim. Perto da minha casa. Como o Ademir mora meio longe, então ele dá os descontos para mim, ó. Eu uso os 2 descontos. Melhor, né? Aliás, o pessoal da Azar FC está juntando os 20% de desconto a cada partida, porque já ganharam 2 para ganhar uma pizza só, né? O pessoal é mais inteligente. Mas a medida inteligente, né? Agora vamos aproveitar, Tess, para repassar a classificação, porque nós já temos um confronto definido e um outro provável já definido. Nós temos no grupo A o Azar Futebol Clube, 6 pontos ganhos, 4 de saldo, marcou 10, sofreu 6. O Só Amigos tem 3, saldo 1. Santos tem 1, saldo menos 2. E o Arsenal 1, saldo menos 3. Depois a gente passa a última rodada do grupo. No grupo B, que folgou no final de semana, The Black 6, foi para a última rodada 7 de saldo. Villarreal 3, saldo 4, Soares 3, saldo 1 e o Nova Aliança já eliminado 1-0. E no grupo E, Resenha Futebol Clube classificado em primeiro com 8 pontos, Confrades 0, saldo menos 2 e o Esquadra Azul não pontuou, saldo menos 5. Chave de 3 se enfrentam agora na última rodada. Essa é a situação dos grupos A, B e E. Agora vamos ao grupo C, que tem o Esporte Clube Osasar com 6 pontos, saldo 3, marcou 3, sofreu 10. O Taboio tem 6,3 de saldo, mas marcou 7, marcou gols a menos, por isso é o segundo. Danger tem 3 e o Lagarto Esporte Clube tem 9. Detalhe, o Esporte Clube Azazar já está classificado, não joga mais, e o Taboio faz o jogo atrasado com um Danger que ainda, se ganhar do Taboio, ainda garante classificação, porque tem saldo 2 contra saldo 3 do Taboio e vai ultrapassar o saldo do Taboio se vencer a partida. Ou o número de gols marcados, porque se fez por 1-0 chega a saldo 3, chega a 9 gols marcados, contra 7 do Tamoio, o Tamoio iria saldo menos 2. No grupo D, classificou em primeiro 15 de Roquebac, 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, marcou 17, sofreu 8, saldo 9. O Orgatec FC Joias marcou 7, só que fez 7 pontos, marcou 13 gols, sofreu 5, saldo 8. Por um gol de saldo a menos, ficou em segundo. Progresso Futebol Clube 4 e o Clarion eliminado com menos 3 pela punição. Agora nós vamos então à próxima rodada. Nós teremos então a última rodada da primeira fase agora no sábado e domingo. Sábado 3 jogos, domingo 2. Aliás, sábado 4 e domingo 2. No sábado teremos Villarreal Clube de Futebol e Soares. Esse jogo pelo grupo B às 2 horas da tarde. As duas equipes com 3 pontos brigando por classificação. Se houver empate pela classificação, quem classifica é o Villarreal, porque o Villarreal tem 3 pontos, saldo 4, o Soares 3 pontos, saldo 1. Quem vencer avança como segundo colocado, vai para a segunda fase, não tem a chance de ser o melhor segundo colocado, e o primeiro lugar deve ficar, o The Blacks vai pegar o Nova Aliança eliminado na última rodada. O jogo entre The Blacks e Nova Aliança será realizado também no sábado, dia 15, às 3 horas da tarde. Já dia 15, pelo grupo E, a briga pela vaga.
Esquadra Azul e Confrades no grupo E. Porém, neste grupo, o Confrades tem saldo -2, nenhum ponto, e o Esquadra Azul a -5, lá de Júlio de Castilhos. Ou seja, o Confrades tem a vantagem do empate. Quem vencer avança para a próxima fase, vai para a segunda fase também. E teremos pelo grupo 15, aliás, dia 15 pelo grupo C, às 5 horas da tarde, o confronto Danger e Tamoio Futebol Clube. O Tamoio joga pelo empate. Se o Danger vencer, classifica. Se o Tamoio vencer, classifica. Ambos têm 3 pontos na tabela de classificação. E aí o que vencer vai para a segunda fase. Já no grupo A, no domingo, aí começa a rodar domingo, 3 da tarde, o Santos Futebol Clube enfrenta o Azar Futebol Clube. O Azar, com empate, chega a 7, é primeiro. O Santos precisa da vitória para chegar a 4 pontos e torce para que o Só Amigos não vença no jogo das 4 horas com o Arsenal Futebol Clube. Porque o Só Amigos vencendo vai a 6, o Santos vencendo o Azar vai a 4. Se o Santos vencer e o Arsenal vencer, ambos vão a 4, mas o Santos, com o saldo melhor, acaba se classificando para a próxima fase. Já que pelo grupo A, o saldo do Santos é -2 e o do Arsenal é -3. O que não pode ocorrer para o Santos é Só Amigos vencer e o Santos vencer, porque o Só Amigos vai a 6, o Santos vai a 4, então tudo se define na última rodada. Nós já temos um confronto definido, tem quartas de final. O primeiro colocado do grupo E foi o Resenha, e o primeiro do grupo D foi o 15 de Rockenbach. Das equipes fortes que poderiam estar na semifinal, porém vão se enfrentar antes, das quartas de final. E já temos o melhor segundo colocado definido, o Orgatec FC Joias com 7 pontos. É o melhor segundo colocado de todas as chaves, classificado pelo grupo D com 7 pontos. Essa equipe vai pegar o primeiro do grupo A, provavelmente o Azar Futebol Clube, que confirmando a vitória com o Santos, o empate, chega a 7 pontos e fica na liderança do grupo A. Ou seja, nós temos um confronto definido de quartas e um confronto encaminhado. Os demais dependem ainda dos confrontos da segunda fase. Ou seja, além dos primeiros colocados de cada chave que vão para as quartas de final, e o primeiro melhor segundo diretamente, que é o Orgatec, FC Joias, nós teremos o quinto melhor segundo enfrentando o segundo melhor segundo numa fase de mata e o quarto melhor segundo enfrentando o terceiro melhor segundo da primeira fase em fase de mata. Para enfrentar os primeiros colocados dos grupos C e D na outra fase, já que o primeiro do D pega o primeiro do E e o primeiro do A pega o melhor segundo colocado. Os vencedores dos confrontos de segunda fase pegam o primeiro do grupo C e o primeiro do grupo D da próxima fase. No grupo D, nós já temos o primeiro colocado da competição. Aliás, primeiro do grupo D, não, primeiro do grupo B e primeiro do grupo C. Os vencedores da segunda fase pegam o primeiro do grupo B e o primeiro do grupo C. O primeiro do grupo B deve ser o The Blacks, vai enfrentar o eliminado Nova Aliança, deve confirmar com certa tranquilidade a vitória, chegará a 9 pontos e ficará em primeiro do grupo B. E no grupo C, nós não temos, como eu falei, a definição do primeiro. Porque se o Danger vence o Tamoio, vai entrar em segundo e pelo saldo de gols, número de gols marcados, melhor dizendo, também, o Sport Clube Azar acaba ficando na primeira posição. Por isso ele seca o Tamoio para terminar em primeiro. Se o Tamoio vencer, ele vai a 9. Fica em primeiro e o Sport Clube Azar é quem vai ficar em segundo, não indo diretamente para as quartas, porque já tem um primeiro melhor segundo, indo para a segunda fase da competição. Ou seja, o Sport Clube Azar tanto pode ir direto para as quartas, quanto ir para a segunda fase da competição, já que primeiro melhor segundo ele não tem chance de encerrar a primeira fase com 6 pontos ganhos. Legal, então vejam só que é um final de semana sensacional, com todos os jogos decisivos. O convite é todo mundo no Planeta Bola, sábado e domingo. E com um detalhe importante, a gente ainda não atualizou a tabela de classificação desta última rodada. Essa atualização deve ocorrer entre hoje e amanhã, mas eu ainda creio que o Fon, atleta do The Blacks, com 6 gols, continue sendo o artilheiro da competição. Eu me recordo do Matheus Prestes ter chegado assim e ter encostado na artilharia, e tem um outro jogador agora que eu não me recordo do nome, que também deve ter chegado aí a 5 gols da tabela de classificação, mas nenhum deles deve ter ultrapassado o goleador Fon, que tem a chance de fazer mais gols agora no sábado e ampliar a sua vantagem na artilharia. Com certeza. Matheus, boa rodada, né? Conta com a gente aí. Convidamos a todos, sábado a partir das 2 e domingo a partir das 3. Pastelzinho gostoso. Os jogos a serem definidos na primeira fase, cerveja gelada, pastel gostoso, chopp, água mineral. Não vai afastar o pastel enfim, não, com certeza não. Desta vez não.
Legal. Tá aí o Matheus, né? E segunda, Matheus, faz o seguinte, se tu tiver o goleador definido, pode me mandar. Não, já mando o goleador, sim. E só para lembrar os nossos telespectadores da TV Santa Maria. A partir da segunda-feira, a gente se reúne com a direção da casa, Planeta da Bola, Gia Guilherme Rui, para definir a questão de possibilidade de novos horários de jogos para a segunda fase e quartas de final, além das datas. E na quarta-feira da semana que vem, o Panis deve confirmar uma reunião com os representantes das 10 equipes classificadas para quartas de final e a segunda fase, para definir aí quais serão os dias melhores e datas e horários de jogos para que as equipes possam compartilhar essa decisão com a organização da competição. Legal. E com isso estamos encerrando o Zona Esportiva de hoje. Lembrando que amanhã estamos de volta no mesmo horário. Um grande abraço e todo mundo no Planeta Bola, sábado e domingo.